O nosso canal, Antônio Leitão, ele tem essa prerrogativa da gente passar para os nossos inscritos, né? Porque nós temos muitos alunos, professores, que estão começando agora, inclusive os alunos, a sua carreira profissional. A gente trabalha depois da graduação, com a pós-graduação, né? Que a gente tem um volume muito grande de alunos, etc., de professores, de profissionais de todas as áreas. É que a gente fala muito do lançamento de carreira, né? Como foi que a pessoa começou sua carreira, como foi que você começou essa experiência, né? Isso é importante, é interessante para as pessoas entenderem como foi que você chegou a profissional de excelência que você é hoje, né? Então, como foi que começou, Luciane, a sua carreira profissional? Como foi que você foi para essa vertente da acreditação? Fala um pouquinho dessa história para a gente, depois a gente Não esquece da minha pergunta, viu? Depois você vai ter que fazer de novo, tá? Mas essa história dela é muito bonita. Vocês vão ouvir agora. Vamos lá, eu acho que é assim, vamos lá. Bom, eu sempre tive, desde da minha formação de nível superior, faculdade mesmo, até nível médio, eu sempre tive o desejo, a vontade, o sonho de trabalhar com pessoas. Eu queria ter alguma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu acredito que eu vim com essa missão ao mundo. Às vezes a gente fica meio limitado no ajudar pessoas, mas a gente precisa tentar fazer o máximo que a gente pode. E aí eu tentei medicina, tentei veterinária, não consegui devido à limitação de recursos na época. Não consegui a questão da enfermagem. E aí eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa na área da saúde, eu quero estar perto do paciente de alguma forma para eu poder ajudar. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso tecnológico na área de equipamento médico. Inclusive, quando nós começamos a nossa faculdade, o nosso curso, ele nem era reconhecido pelo MEC. Né? Então, fomos aí cheios de... Foi a primeira turma da instituição de ensino superior. Foi a primeira turma em 92, então já vai aí quase 30 anos. Então, assim... a gente não tinha muita perspectiva do que encontrar no mercado. E mesmo assim nós acreditamos. Mesmo assim a gente foi, estudou. Isso é muito importante, esse depoimento seu. Só uma parte assim, a gente teve alguns podcasts, inclusive a gente conversou até um com o Dr. Leandro, e é interessante como a geração... É interessante como a geração mais antiga, vamos dizer assim, né, e tal, ela se preocupa mais com a vocação. Né? Então eu vejo que você tinha uma vocação, uma predileção para querer fazer algo voltado para a área da saúde, com aquela perspectiva de querer cuidar de pessoas, né? Porque a gente vê hoje muito no mercado as pessoas só se preocuparem com a parte financeira. Então eu vou fazer esse curso aqui porque ele vai me dar um retorno financeiro ou porque tem uma oportunidade de trabalho, mas não se preocupa com a vocação, com a sua forma de atuar, que isso vai além da questão financeira, porque pode ser que aquele mercado que você escolheu, ele seque, né? Ele mude e você fica focado só na questão financeira e não faz aquilo com dedicação, com amor e tudo mais. Então felicidade, né? Então é bem interessante esse depoimento. Foi uma vocação que você sabia que queria atuar nessa área da saúde, né? Você fez a leitura correta. Realmente foi uma vocação, foi um desejo, foi algo em que eu acreditava. Inclusive, quando a gente fez o curso, que na época chamava manutenção, operação e construção de equipamentos médicos hospitalares. Hoje ele já mudou de nome. Nomenclatura. Nomenclatura, ele chama tecnologia de sistema biomédico, né? Ficou mais chique. Mas assim, quando a gente saiu do curso, ele não era reconhecido pelo MEC. Então, na verdade, eu nem poderia exercer minha profissão. A gente passou por 3 anos exercendo a profissão ilegalmente, sem registro, né? E porque eu me formei em 95, ele foi reconhecido em 98. E eu comecei a trabalhar, logo que eu saí, eu comecei a trabalhar. E aí, em seguida, eu já fiz uma especialização pela Universidade de Campinas, em São Paulo, em engenharia clínica. E aí eu me tornei engenheira clínica, mesmo com todas as inseguranças, as incertezas. Por quê? Porque eu queria fazer o melhor que eu podia. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. E sou professora também, né? Então, assim... É a questão do se doar mesmo, do ensinar, porque conhecimento retido não é conhecimento. A gente tem que expandir isso, a gente tem que levar para as pessoas. A gente quer que as pessoas também tenham essa vocação, tenham esse amor. Bom, e daí eu exerci a minha profissão de engenheira clínica em grandes instituições hospitalares, a maior parte delas no sistema Unimed, que também me trouxe uma bagagem fantástica de conhecimento.
uma experiência fantástica de modelo de gestão, que é cooperativa, que é um modelo diferenciado das outras unidades hospitalares, né? Que às vezes elas são medicina de grupo, às vezes elas são empresas societárias de sociedade, participação societária fechada, enfim, a gente enxergou aí vários modelos de gestão, mas sempre trabalhando na área de equipamentos médicos. Por ocasião de 2015, eu tive a oportunidade de... Em 2009, eu já participei de um processo de acreditação de um grande hospital em São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito né? Que é do Antônio Hermílio de Moraes. Ele, inclusive, era vivo. E eu costumo dizer que foi um dos melhores chefes que eu tive, porque ele é uma figura exemplar. Legal, muito né? legal. Ele visitava o hospital, mesmo já debilitado pelo mal de Alzheimer, e quando ele entrava no hospital, parecia que as pessoas paravam o mundo, porque era uma referência, uma uma admiração, figura, sabe? Por conta de tudo que ele representou ali. E lá foi o meu primeiro contato que eu tive com a acreditação. Mas só que lá eu participei do processo. Eu era uma das formiguinhas de tudo aquilo ali. Estava meio que executando, né? Eu estava no processo operacional, exatamente. Eu não estava no processo gestor estratégico. Aí eu participei desse processo, foi quando eu comecei a plantar essa sementinha do fazer melhor para o paciente da forma segura, da forma correta, né? E eu comecei a gostar muito disso. E aí eu saí em 2012, fui para a Unimed, para uma das Unimedes lá do interior de São Paulo. E lá foi quando eu comecei a fazer todo o trabalho de gestão na área de engenharia clínica, aliado à certificação do hospital. Perfeito. E foi quando eu comecei a entender de tudo o que acontecia no hospital. Porque o processo de certificação... Ele é holístico, né? Ele te expande o conhecimento. Você sai da caixinha, você para de pensar somente na sua caixinha. Então, a sequência é você arrumar a sua caixa, ajudar a arrumar a do outro e depois você trabalhar com excelência. Perfeito. São os níveis que a gente trabalha, né? E lá em 2015, eu entrei em 2012, em 2015 eu falei, não, é com isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E aí foi quando eu comecei a me estudar, foi quando eu comecei a me identificar, foi quando eu comecei a me aprimorar. E fui, tudo com meus próprios recursos, do jeito que eu conseguia, aproveitando sempre cursos gratuitos, uns pagos, outros gratuitos, investi e não consegui mais parar. E daí eu queria não só participar do processo, eu queria fazer a gestão. Eu queria poder imprimir a minha característica, o meu conhecimento, aplicar... Influenciar o processo, né? Aperfeiçoar o processo, né? Aperfeiçoar o processo, influenciar pessoas, passar um pouco dessa minha vocação, daquilo que eu acredito